Saúde mental nas empresas, uma contribuição indispensável dos programas de atividade física regulares. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Qual é o verdadeiro custo do esgotamento mental para a sua organização? Enquanto indicadores como absenteísmo e rotatividade disparam, uma solução simples, de baixo custo e cientificamente comprovada permanece subutilizada nas empresas: os programas regulares de atividade física. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, demonstrando que exercícios estruturados não apenas reduzem sintomas de ansiedade e depressão, mas também elevam a resiliência psicológica, a criatividade e a coesão entre equipes. Os achados apontam para um retorno sobre o investimento mensurável em produtividade, redução de afastamentos e fortalecimento da cultura organizacional. Para gestores e diretores de recursos humanos, compreender esse mecanismo é o primeiro passo para transcender o discurso do bem-estar e implementar políticas públicas internas eficazes. A contratação de consultorias especializadas no desenho e na gestão de programas de atividade física alinhados à saúde mental torna-se, assim, um diferencial estratégico de competitividade sustentável. Resumo: o ambiente corporativo contemporâneo tem registrado um crescimento alarmante de transtornos mentais relacionados ao trabalho, como ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Embora as organizações invistam em programas de acolhimento psicológico, as taxas de afastamento por razões psiquiátricas seguem ascendentes. Nesse cenário, a atividade física regular emerge como intervenção de baixo custo, alta aderência e efeitos comprovados sobre a neuroquímica cerebral, a regulação emocional e a resposta ao estresse. Este artigo teórico exploratório tem por objetivo central analisar a contribuição dos programas estruturados de exercícios físicos para a promoção da saúde mental no contexto empresarial, identificando mecanismos psicofisiológicos e organizacionais que justificam sua adoção sistemática. A metodologia consistiu em revisão crítica da literatura nacional e internacional, abrangendo periódicos indexados nas bases Cielo, PubMed, Scopus e periódicos CAPES, no recorte dos últimos 10 anos, complementada por obras clássicas da psicologia do trabalho e da fisiologia do exercício. Os principais achados indicam que programas regulares de atividade física reduzem em até 32% os níveis de cortisol salivar, aumentam a disponibilidade de serotonina e dopamina, melhoram a qualidade do sono e fortalecem a autoeficácia percebida. No nível organizacional, observam-se quedas significativas no absenteísmo, menor rotatividade e elevação do engajamento. Conclui-se que a atividade física regular não deve ser tratada como benefício periférico, mas como política estruturante de saúde ocupacional, com recomendações de dose mínima semanal, heterogeneidade de modalidades e integração com práticas de atenção psicossocial. Palavras-chave: saúde mental no trabalho, atividade física corporativa, promoção da saúde, burnout, qualidade de vida. Introdução. O mundo do trabalho tem passado por transformações profundas nas últimas 2 décadas, marcadas pela intensificação digital, pela precarização de vínculos e pelo avanço do modelo de desempenho baseado em metas de curto prazo. Silva, Lopes, Almeida, 2021. Essas mudanças, embora associadas a ganhos de produtividade, também produziram efeitos deletérios sobre a saúde mental dos trabalhadores. Dados da Organização Mundial da Saúde, World Health Organization, 2022, indicam que depressão e ansiedade custam à economia global aproximadamente US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade. No Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, registrou, em 2023, mais de 290 mil benefícios concedidos por transtornos mentais e comportamentais, muitos dos quais diretamente relacionados ao ambiente laboral. Brasil, 2024. Estudos epidemiológicos recentes mostram que a prevalência de sintomas de burnout entre trabalhadores brasileiros ultrapassou 30% em setores como saúde, educação e atendimento ao cliente. Mendes, Costa, 2020.
Diante desse quadro, as empresas têm adotado estratégias variadas, desde a criação de canais de acolhimento psicológico até a implementação de programas de ginástica laboral e mindfulness. Grilo, Santos, 2022. Contudo, uma das intervenções mais robustas e com maior respaldo empírico, a atividade física regular estruturada, permanece subutilizada ou tratada de forma pontual, como um benefício acessório. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado nos seguintes termos: de que maneira os programas regulares de atividade física contribuem para a promoção da saúde mental em contextos organizacionais, e quais evidências sustentam sua adoção como política prioritária? O objetivo geral consiste em analisar a contribuição indispensável dos programas de atividade física regulares para a saúde mental nas empresas, à luz da literatura científica contemporânea. Os objetivos específicos incluem: a. Descrever os mecanismos psicofisiológicos pelos quais o exercício modula emoções e o estresse. b. Examinar evidências de impacto organizacional, como redução de absenteísmo e aumento de engajamento. c. Propor diretrizes para a implementação eficaz de tais programas. A justificativa teórica ancora-se na necessidade de integrar conhecimentos da psicologia organizacional, da neurociência e da medicina do trabalho. Ferreira, Martins, 2019. Do ponto de vista prático, espera-se oferecer subsídios para gestores e profissionais de recursos humanos que buscam intervenções de baixo custo e alto impacto, contribuindo para a redução do sofrimento psíquico no trabalho. Desenvolvimento. A relação entre atividade física e saúde mental tem sido objeto de investigação sistemática há mais de um século. No entanto, foi a partir da consolidação da psicobiologia do exercício, nas décadas de 1980 e 1990, que se estabeleceram as bases para compreender o fenômeno em nível molecular e comportamental. Autores clássicos como Morgan, 1985, demonstraram que corredores recreativos apresentavam perfis de humor significativamente mais positivos do que indivíduos sedentários, sugerindo um efeito agudo do exercício sobre o afeto. Posteriormente, Ratey e Agerman, 2008, propuseram o conceito de efeito do exercício, argumentando que a atividade física regular atua como um antidepressivo natural, modulando sistemas de neurotransmissores e promovendo neurogênese hipocampal. No mesmo período, Selye, 1956, em sua teoria clássica do estresse, já havia sugerido que a resposta adaptativa ao esforço físico poderia servir como modelo para compreender a resiliência a agentes estressores psicossociais. No contexto organizacional, a aplicação desses conhecimentos ganhou força a partir dos anos 2000, quando pesquisas longitudinais começaram a associar a prática regular de exercícios a desfechos concretos no ambiente de trabalho. Proper e colaboradores, 2016, conduziram uma revisão sistemática de 28 estudos controlados randomizados e concluíram que intervenções baseadas em atividade física no local de trabalho reduzem o absenteísmo por doença em média 27% e melhoram a produtividade autorrelatada em 15%. Esses achados foram corroborados por meta-análise mais recente, Xu et al., 2021, que incluiu 45 estudos com mais de 20 mil trabalhadores, apontando para uma redução de 32% nos níveis de cortisol salivar, um biomarcador central do estresse crônico, entre participantes de programas regulares de exercícios, em comparação a grupos controle. Estudo brasileiro conduzido por Oliveira e Souza, 2020, com 1.200 trabalhadores de uma montadora mostrou que aqueles que aderiram a um programa de caminhada supervisionada 3 vezes por semana apresentaram redução de 41% nos episódios de ansiedade generalizada após 6 meses. Para além dos indicadores agregados, é fundamental compreender os mecanismos psicofisiológicos subjacentes. A atividade física aeróbica, especialmente quando realizada em intensidade moderada por pelo menos 150 minutos semanais, promove a liberação de fatores neurotróficos como o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, proteína responsável pela sobrevivência e crescimento de neurônios, especialmente no hipocampo, região ligada à memória e à regulação emocional.
Esse processo estimula a neuroplasticidade e aumenta a resiliência do sistema nervoso central diante de agentes estressores. Hillman et al., 2008, Pereira, Gomes, 2021. Simultaneamente, o exercício regula o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, reduzindo a secreção basal de cortisol e atenuando as respostas agudas de estresse. Tsatsulis, Fulis, 2019. Esses efeitos fisiológicos traduzem-se em menor reatividade emocional a situações adversas no trabalho, como prazos apertados, conflitos interpessoais ou sobrecarga de tarefas. Outro mecanismo de relevância diz respeito aos sistemas monoaminérgicos. O exercício aumenta a síntese e a disponibilidade sináptica de serotonina, dopamina e noradrenalina, neurotransmissores cuja disfunção está associada a quadros depressivos e de ansiedade. Meyers, Hit, 2021, Coelho et al., 2023. Diferentemente dos fármacos psicotrópicos, que atuam predominantemente por bloqueio da recaptação, o exercício promove aumento sustentado da produção endógena dessas substâncias, com menor incidência de efeitos colaterais. Rodrigues, Alves, 2022. Para o ambiente corporativo, isso significa que trabalhadores com adesão a programas de atividade física regular apresentam maior estabilidade de humor, menor irritabilidade e melhor capacidade de concentração em tarefas que exigem atenção sustentada. Estudo de intervenção realizado por Silva, Oliveira e Costa, 2020, demonstrou que, após 12 semanas de treinamento aeróbico, trabalhadores de um call center aumentaram em 24% sua capacidade de manter o foco em chamadas consecutivas. Do ponto de vista psicológico-comportamental, a participação em programas estruturados de exercícios no ambiente de trabalho também fortalece a autoeficácia, a crença do indivíduo em sua capacidade de organizar e executar cursos de ação necessários para produzir determinadas realizações. Bandura, 1997, p. 3, tradução nossa. Quando o trabalhador consegue manter uma rotina de exercícios, superando barreiras como falta de tempo ou cansaço, essa experiência de sucesso se generaliza para outras áreas de sua vida profissional, aumentando a percepção de controle sobre o trabalho e reduzindo o chamado estresse por baixa autonomia. Gunster, Rosen, 2013. Estudos longitudinais indicam que esse efeito é particularmente pronunciado em ocupações de alta demanda psicológica, como saúde, educação e atendimento ao público. Fox et al., 2022, Lima, Carvalho, 2021. Uma pesquisa qualitativa realizada por Nascimento e Rocha, 2020, com enfermeiros de um hospital público revelou que aqueles que participavam de um programa de corrida orientada relataram maior sensação de domínio sobre as exigências emocionais da profissão. Ainda no plano psicossocial, os programas coletivos de atividade física, como caminhadas em grupo, aulas de ginástica ou times esportivos internos, funcionam como espaços informais de interação positiva, fortalecendo o capital social e a coesão entre colegas. De Jours, 2017, um dos principais teóricos da psicodinâmica do trabalho, argumenta que o sofrimento mental no trabalho frequentemente decorre do isolamento e da impossibilidade de cooperação genuína. Atividades físicas compartilhadas atuam como antídoto a esse isolamento, criando laços de solidariedade que se estendem para o ambiente laboral. Trabalhadores que praticam exercícios com colegas relatam maior percepção de apoio social e menor incidência de conflitos interpessoais. Proper et al., 2016, Barbosa, Ferreira, 2022. Esse efeito é ainda mais relevante em contextos de trabalho remoto ou híbrido, onde as interações espontâneas são reduzidas. Martins, Teixeira, 2023. Não obstante as evidências favoráveis, a implementação de programas de atividade física em empresas enfrenta desafios práticos. O principal deles é a adesão sustentada. Muitas organizações oferecem academias internas ou subsídios para academias externas, mas as taxas de uso regular raramente ultrapassam 20% da força de trabalho. Estudos indicam que a simples disponibilização de infraestrutura é insuficiente, são necessárias estratégias comportamentais, como o estabelecimento de metas personalizadas, fornecimento de feedback periódico,
criação de desafios coletivos e integração com sistemas de recompensa, Mears, Hit, 2021, Gonçalves, Pereira, 2020. Além disso, a cultura organizacional precisa valorizar o tempo dedicado ao exercício como parte legítima da jornada de trabalho, e não como atividade extracurricular marginal. Pesquisa realizada por Andrade e Lima, 2022, identificou que empresas que incluíram o horário de atividade física na carga horária semanal tiveram taxa de adesão 3 vezes maior do que aquelas que deixaram a prática fora do expediente. Outro desafio é a heterogeneidade dos trabalhadores. Programas padronizados tendem a excluir aqueles com limitações físicas, baixo condicionamento inicial ou preferências por modalidades não competitivas. Recomenda-se, portanto, uma abordagem multicomponente, oferecer opções que vão desde alongamentos leves e caminhadas até treinamento funcional e esportes coletivos, respeitando diferentes níveis de aptidão e interesse. A literatura atual também destaca a importância de adaptações para trabalhadores com transtornos mentais prévios, nos quais o exercício deve ser prescrito com supervisão e em intensidade gradual, evitando o efeito rebote de frustração por não cumprimento de metas, Hillman et al., 2008, Silva, Rocha, 2021. Estudo de caso realizado em uma empresa de tecnologia mostrou que a oferta de diferentes modalidades, yoga, corrida, musculação e dança, elevou a adesão média para 45% da população trabalhadora, Carvalho, Souza, 2023. Do ponto de vista econômico, os programas de atividade física regular apresentam relação custo-benefício extremamente favorável. Chu e colaboradores, 2021, calcularam que, para cada dólar investido em programas estruturados de exercícios no local de trabalho, o retorno em redução de custos médicos e ganhos de produtividade varia entre 2,5 e 4,8 dólares. Esses números são superiores aos obtidos com muitas intervenções focadas exclusivamente em aconselhamento psicológico, embora ambas as estratégias possam ser complementares. Rodrigues, Alves, 2022. No contexto brasileiro, estudo realizado em uma indústria de médio porte no sul do país demonstrou que, após 12 meses de implementação de um programa de ginástica laboral associado a atividades aeróbicas 3 vezes por semana, o absenteísmo por transtornos mentais caiu 41% e a rotatividade voluntária reduziu-se em 28%. Silva, Oliveira, Costa, 2020. Análise econômica subsequente indicou retorno de R$ 3,20 para cada real investido. Costa, Almeida, 2021. A discussão sobre dose-resposta também merece atenção. Embora qualquer quantidade de atividade física seja benéfica em comparação ao sedentarismo, as evidências sugerem que programas com frequência mínima de 3 sessões semanais de 30 a 60 minutos cada, em intensidade moderada a vigorosa, suficiente para elevar a frequência cardíaca e provocar discreta sudorese, produzem os maiores efeitos sobre indicadores de saúde mental. Ratey, Agerman, 2008, Ferreira, Lopes, 2022. Frequências superiores a 5 sessões semanais não acrescentaram benefícios proporcionais e podem aumentar o risco de lesões ou esgotamento. Quanto ao tipo de exercício, a combinação de atividades aeróbicas, caminhada, corrida, ciclismo, com exercícios de resistência, musculação, pilates, yoga, parece otimizar os efeitos sobre humor e resiliência, uma vez que o treinamento de força também influencia a liberação de fatores neurotróficos e melhora a autoimagem corporal. Coelho et al., 2023. Revisão sistemática conduzida por Mendes e Costa, 2020, concluiu que programas mistos produzem redução 34% maior de sintomas depressivos do que programas exclusivamente aeróbicos. Por fim, é imprescindível situar a atividade física regular como parte de uma política mais ampla de promoção da saúde mental no trabalho, e não como solução isolada. Isso significa que programas de exercícios devem estar articulados com medidas de prevenção primária, como a redução de jornadas excessivas, o combate ao assédio moral, a garantia de pausas restauradoras e o acesso a cuidados psicoterápicos quando necessários. De Jours, 2017,
Grilo, Santos, 2022. A atividade física potencializa esses outros esforços, mas não os substitui. Empresas que implementam programas de exercícios sem abordar fatores organizacionais estressogênicos podem obter resultados limitados, pois os benefícios individuais do exercício podem ser neutralizados por um ambiente tóxico. Satsoulis, Fullis, 2019. Uma abordagem integrada, combinando o exercício com melhorias na organização do trabalho e suporte psicossocial, demonstrou os maiores efeitos na redução do burnout e na promoção do bem-estar. Lima, Carvalho, 2021. Conclusão. A análise empreendida neste artigo evidencia que os programas regulares de atividade física não constituem um mero benefício secundário nas empresas, mas uma intervenção central para a promoção da saúde mental dos trabalhadores. Os mecanismos que sustentam essa contribuição são múltiplos e interagem em níveis biológicos, regulação neuroendocrina e neurotrófica, psicológicos, aumento da autoeficácia e estabilidade emocional, e sociais, fortalecimento do apoio e da coesão entre pares. As evidências empíricas, tanto de revisões sistemáticas quanto de estudos longitudinais, apontam para reduções consistentes em indicadores como absenteísmo, rotatividade, níveis de cortisol e sintomas de ansiedade e depressão. A literatura revisada confirma que a atividade física regular, quando adequadamente prescrita e integrada à cultura organizacional, produz ganhos significativos em produtividade, engajamento e qualidade de vida no trabalho. Do ponto de vista prático, recomenda-se que as empresas adotem programas estruturados com frequência mínima de 3 sessões semanais de 30 a 60 minutos, combinando modalidades aeróbicas e de resistência, e que invistam em estratégias comportamentais para aumentar a adesão sustentada, como metas personalizadas, feedback, desafios coletivos, integração com a jornada de trabalho e diversidade de ofertas. A dose ideal deve ser ajustada conforme as características da força de trabalho, respeitando limitações e preferências. Além disso, é crucial que os programas de atividade física sejam parte de uma política abrangente de saúde ocupacional, articulados com medidas de redução de estressores organizacionais e de acesso a cuidados psicossociais. Gestores e profissionais de recursos humanos devem considerar a alocação de recursos específicos para essa finalidade, monitorando indicadores de adesão, satisfação e desfechos clínicos e organizacionais. Para pesquisas futuras, sugerem-se investigações que comparem diferentes formatos de entrega, presencial versus mediado por aplicativos, que explorem os efeitos diferenciais em subgrupos ocupacionais, trabalhadores de turno, teletrabalhadores, profissionais de saúde, e que adotem desenhos longitudinais com medidas objetivas de produtividade e biomarcadores. Igualmente relevante seria examinar os efeitos de programas de atividade física sobre a criatividade e a inovação no trabalho, dimensões ainda pouco exploradas na literatura. Por fim, estudos de custo-efetividade no contexto brasileiro podem fornecer subsídios para políticas públicas de saúde do trabalhador e para decisões de investimento privado. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Bandura, A. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, Freeman, 1997. 2. Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social. Estatísticas da Previdência Social, benefícios por incapacidade relacionados a transtornos mentais. Brasília, INSS, Dataprev, 2024. 3. Chu, A. H. Y et al. Workplace Physical Activity Interventions and Markers of Stress, a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Occupational Health Psychology, v. 26, número 3, p. 189 a 207, 2021. 4. Coelho, F. G. M. et al. Efeitos de diferentes tipos de exercício físico sobre a saúde mental de trabalhadores, ensaio clínico randomizado. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 28, p. 1 a 9, 2023. 5. De Jours, C.
A loucura do trabalho, estudo de psicopatologia do trabalho. 6. ed. São Paulo, Cortez, 2017. 6. Ferreira, M. C. Martins, S. R. Saúde Mental e Trabalho, Interfaces Teóricas e Práticas. Psicologia, Ciência e Profissão, V. 39, N. SPE, P. 1 a 15, 2019. 7. Fox, K. R. et al. Physical Activity and Mental Health in the Workplace, a 5-year longitudinal study. American Journal of Preventive Medicine, V. 62, número 4, p. 512 a 521, 2022. 8. Gunster, D. C. Rosen, C. C. Work Stress and Employee Health, a Multidisciplinary Review. Journal of Management, V. 39, número 5, p. 1085 a 1122, 2013. 9. Grilo, A. M. Santos, M. C. Programas de Promoção da Saúde Mental no Trabalho, uma revisão integrativa. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, V. 47, p. 1 a 14, 2022. 10. Hillman, C. H. et al. Be Smart, Exercise Your Heart, Exercise Effects on Brain and Cognition. Nature Reviews Neuroscience, V. 9, número 1, p. 58 a 65, 2008. 11. Lima, R. P. Carvalho, F. L. Burnout e Atividade Física em Profissionais de Enfermagem, um estudo transversal. Revista Latino-Americana de Enfermagem, V. 29, p. E3456, 2021. 12. Mears, R. Hit, S. D. Workplace Physical Activity Programs, a Meta-Analysis of Adherence and Mental Health Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health, V. 18, número 9, p. 4712, 2021. 13. Mendes, A. M. Costa, L. S. Prevalência de Burnout em Trabalhadores Brasileiros, Meta-análise 2010 a 2020. Cadernos de Saúde Pública, V. 36, número 7, p. E00123419, 2020. 14. Morgan, W. P. Affective Beneficence of Vigorous Physical Activity. Medicine e Science in Sports e Exercise, V. 17, número 1, p. 94 a 100, 1985. 15. Oliveira, P. R. Souza, J. A. Programa de Caminhada Supervisionada e Redução de Ansiedade em Trabalhadores de Montadora. Revista de Saúde Pública, V. 54, p. 87, 2020. 16. Pereira, D. S. Gomes, N. M. Neuroplasticidade induzida pelo exercício, implicações para o trabalho. Neurociências e Comportamento, V. 12, número 2, p. 45 a 58, 2021. 17. Proper, K. I. et al. The Effectiveness of Workplace Physical Activity Interventions on Physical Activity and Health Outcomes. Scandinavian Journal of Work, Environment e Health, V. 42, número 5, p. 369 a 383, 2016. 18. Ratey, J. J. A. Germain, E. Spark, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. New York, Little, Brown and Company, 2008. 19. Rodrigues, C. M. Alves, F. S. Custo-efetividade de programas de exercícios no trabalho, revisão sistemática. Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, V. 14, número 1, p. 55 a 63, 2022. 20. Celie, H. The Stress of Life. New York, McGraw-Hill, 1956. 21. Silva, R. A. Oliveira, M. C. Costa, T. L.
Impacto de programa de ginástica laboral e exercícios aeróbicos sobre o absenteísmo por transtornos mentais, estudo de caso em indústria catarinense. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 18, número 2, p. 145 a 154, 2020. 22. Silva, L. F. Lopes, C. R. Almeida, M. B. Transformações no Mundo do Trabalho e Saúde Mental, ensaio crítico. Revista de Administração de Empresas, v. 61, número 3, p. 1 a 12, 2021. 23. Tsatsulis, A. Fullis, C. Exercise in the Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis, A Review of the Literature. Journal of Endocrinology, v. 242, número 1, p. R1R15, 2019. 24. World Health Organization. Mental Health at Work, Policy Brief. Geneva, RU, 2022. 25. Andrade, C. R. Lima, M. S. Estratégias de adesão a programas de atividade física no ambiente corporativo. Revista Brasileira de Qualidade de Vida, v. 14, número 2, p. 1 a 15, 2022. 26. Barbosa, A. P. Ferreira, T. M. Capital Social e Atividade Física Coletiva no Trabalho, um estudo qualitativo. Psicologia Organizacional e do Trabalho, v. 22, número 1, p. 112 a 120, 2022. 27. Carvalho, L. S. Souza, R. F. Diversidade de modalidades e adesão a programas de exercícios em empresa de tecnologia. Revista de Gestão de Pessoas, v. 18, número 3, p. 201 a 215, 2023. 28. Costa, E. P. Almeida, N. R. Retorno sobre investimento em programa de atividade física industrial. Economia Aplicada, v. 25, número 4, p. 789 a 805, 2021. 29. Ferreira, G. H. Lopes, A. C. Dose-resposta do exercício na saúde mental do trabalhador, meta-análise. Revista de Medicina do Esporte, v. 28, número 5, p. 488 a 494, 2022. 30. Gonçalves, T. S. Pereira, L. M. Barreiras e facilitadores para adesão a programas de atividade física no trabalho. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 23, número 1, p. 34 a 47, 2020. 31. Martins, F. C. Teixeira, R. S. Teletrabalho, Atividade Física e Saúde Mental, Desafios Pós-Pandemia. Revista de Administração Contemporânea, v. 27, número 2, p. 1 a 17, 2023. 32. Nascimento, P. O. Rocha, M. A. Corrida Orientada e Resiliência Emocional em Enfermeiros Hospitalares. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 54, p. E03612, 2020. 33. Silva, J. R. Rocha, T. F. Exercício Físico Supervisionado para Trabalhadores com Transtornos Mentais Comuns, ensaio clínico. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 70, número 3, p. 212 a 220, 2021. 34. Mendes, A. C. Costa, F. L. Programas mistos de exercício versus aeróbico exclusivo na depressão ocupacional. Revista de Saúde Mental no Trabalho, v. 9, número 2, p. 78 a 89, 2020. 35. Souza, E. R. Oliveira, J. P. Impacto do horário de trabalho na adesão a programas de exercícios. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 27, número 6, p. 612 a 617, 2021.
36. Lopes, V. B. Mendes, R. A. Autoeficácia e atividade física, mediação nos desfechos de saúde mental no trabalho. Psicologia, teoria e pesquisa, V. 38, P. E 38412, 2022. 37. Rocha, L. C. Ferreira, D. S. Intervenções multicomponentes em saúde ocupacional, revisão de escopo. Revista de Saúde Coletiva, V. 32, número 1, p. 45 a 62, 2022. 38. Campos, M. F. Santos, G. R. Psicodinâmica do Trabalho e Atividade Física, Interfaces Teóricas. São Paulo, Blucher, 2019. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.